pode falar, mas o que você falar pode ser usado contra você no tribunal. E exatamente isso que eu disse para minha esposa naquele instante. Lilinha, é exatamente isso que respalda o poder da palavra que nós tenhamos de emitir algo favorável ou algo desfavorável para as nossas vidas. Quando você diz algo favorável, apesar de todas as circunstâncias serem positivas, mas se você diz algo favorável, é como se estivesse endossando alguma coisa que há de acontecer de positivo na sua vida, nos seus negócios. E ao contrário também. Quando você está esperando por algum resultado que seja transformador, favorável na sua vida, mas você diz algo que não seja exatamente em consonância com o que você deseja que desse tudo certo, e você diz algo negativo, você trava as bênçãos que estão para chegar na sua vida. A exemplo dessa mensagem que eu falei de um policial americano, tudo o que você disser poderá ser usado contra você. Exatamente isso no plano espiritual. Se nós dizemos alguma coisa que seja negativo, também vai ser usado de uma forma desfavorável nas bênçãos da sua vida. Então, nós no dia a dia, nós temos que aprendermos a não mencionarmos nada, mas sabe que é nada? Absolutamente nada que não seja edificante, seja na vida das outras pessoas e principalmente nas nossas vidas. Porque você, ao dizer algo desfavorável na vida de uma pessoa, ou seja, você está levando maldição para a vida daquela pessoa. Portanto, você não está exercitando o amor. Às vezes as pessoas são imbuídas de inveja, e diz coisas na vida de outras pessoas, seja diante delas ou na ausência delas, para algo não acontecer de bom naquela pessoa, na vida daquela pessoa. E isso é exercitar o amor? Com certeza não. Não. Nós devemos só emitir palavras positivas, gestos de bondade na vida das pessoas. Porque quando você joga uma energia desfavorável contra uma pessoa qualquer, seja mesmo aquelas pessoas que você não gosta, essa energia desfavorável, ela também tem um peso de reviravolta contra você também. Então, se você diz algo que seja negativo naquela vida daquela pessoa, esse algo negativo também volta para você. É como um eco, entendeu? Você fala, eu quando era criança, eu procurava um local que eu falava, gritava daqui, "Êêê!", aí de lá o eco voltava a palavra, "Êêê!", assim ressoando aquele eco. Bem assim, é exatamente isso quando nós falamos palavras negativas contra quem quer que seja. Essas palavras negativas, elas retornam contra nós. Retornam contra nós em ações que sejam ações de travamento daquelas coisas que você deseja. Mas quando você também fala as coisas boas na vida de outras pessoas, para que aquelas pessoas tenham sucesso, que tudo dê certo na vida delas, que elas sejam abençoadas,
aquilo também, da mesma forma como um eco, ela retorna para a sua vida, destravando situações que você diz, eita, não sei como foi que aconteceu isso. Tinha toda a probabilidade de nada acontecer, mas eu tive um resultado, graças a Deus, que foi tão bom para a minha vida. Mas você esquece que esse resultado tão bom foi porque você também só diz coisas boas na vida de outras pessoas. E para você, quando você diz para aquelas pessoas coisas boas, voltam para você, imagina aquilo que você diz para você. Isso tem um poder muito maior, porque você também está respaldando o poder de Deus nas coisas acontecerem na sua vida de tão maravilhoso e tão positivo. E quando perguntou a Jesus, o que é que eu digo que o Senhor é? Ele disse, diga que eu sou. Então, isso em nossas vidas, a gente tem que entender como eu sou. Tudo que você disser, já desde quando você acorda de manhã, você tem que pronunciar. Não basta pensar. Mas quando nós falamos, nós emitimos sons, vibrações no universo que prefiguram coisas para que vão acontecer. Se você está, por exemplo, passando por dificuldade financeira, você vai dizer, oh, eu sou tão lascado, eu estou passando por tanta dificuldade, eu estou sem as bênçãos financeiras. Nunca diga isso. Já dizia Maquiavel, um filósofo, que ele dizia, mesmo que você esteja na pobreza, na dificuldade, as pessoas não têm que nunca saberem de coisa negativa. Você tem que aparentar que você está numa boa. Verdade? Você não tem que estar buscando a piedade de ninguém, tão somente a de Deus. As pessoas têm que olhar para você com altivez. E todos os dias, como eu disse, desde quando você amanhece, desde quando você acorda, você só pronuncie palavras favoráveis à sua vida e ao seu dia. Oh, meu Deus, muito obrigado, meu dia é maravilhoso, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou realizador, eu sou um instrumento de Deus, eu sou uma maravilha, tudo de bom acontece na minha vida, tudo é favorável porque eu tenho meu Deus. Você está entendendo? Tudo é assim que nós devemos proceder nas nossas vidas. Mas como é que eu vou dizer palavra positiva eu só vendo essas circunstâncias atuais? Aí você tem que exercitar a sua fé. A palavra que você diga, mesmo que você não tenha fé suficiente, mas só em você pronunciar as coisas boas, é prefigurar algo para acontecer. Porque o poder da palavra é um poder maravilhoso. E quando nós pronunciamos essas coisas maravilhosas, essas coisas boas nas nossas vidas, o próprio Deus pega conosco, né? Porque ele só quer o bem para nossas vidas. Então você tem que pronunciar coisas boas. Sabe quando nós dizemos coisas ruins ou mesmo daquelas circunstâncias que você está passando, que são situações amargosas na sua existência, você tem que pronunciar só palavras boas, porque elas realmente transformadoras. Agradeça constantemente por tudo. Por tudo. Não blasfeme. Oh, meu Deus, será que o senhor não está vendo isso? Eu estou passando por isso emocionalmente, eu estou passando por isso.
sentimentalmente e financeiramente, eu estou passando por problemas de saúde, eu estou passando, não quero saber. Agora, o que Deus quer saber, sabe o que é? Você declarar o contrário das circunstâncias que Satanás bota na sua vida. Porque muitas vezes essas circunstâncias desfavoráveis são até um teste da sua fé. Até que ponto você quer seguir a Deus? Até que ponto você segue verdadeiramente a Jesus? Ou eu sigo verdadeiramente a Jesus tão somente quando as coisas estão boas, eu vou dizer graças a Deus as coisas estão boas, graças a Deus eu sou feliz. E quando as coisas não estão boas, você já vai pular fora naquela atmosfera que Deus quer para a sua vida. Então, muitas vezes, a gente até é posto em prova diante das dificuldades. Você acha que um campeão, ele já numa corrida, por exemplo, ele simplesmente saiu daquele berço esplêndido, da cadeira, da poltrona, da casa dele, da rede que ele estava deitado, da barriga cheia que ele estava alimentado, e dali ele se saiu e foi para a raia da disputa de uma corrida para ser campeão? Ou você acha que o campeão ele tem que enfrentar toda a batalha anterior, toda a preparação para robustecer, para estar na condição, no condicionamento de ser vitorioso? Pois é, nas nossas vidas nós somos vitoriosos. Mas eu não tenho conseguido nada do que eu quero. Não, peraí. Já comece de agora, caso você não esteja declarando, mas já comece agora a declarar aquilo que você deseja. Já comece a declarar a sua vitória. Já comece a crer na sua vitória. Já comece a mentalizar aquela sua situação totalmente diferente. Já comece a vislumbrar tudo que é aquilo que advém de uma vida como você deseja. Eu conheço uma senhora que ela passava momentos difíceis financeiramente. E ela conversava comigo, uma pessoa muito sábia, e ela dizia: não, eu estou aqui no celular comprando essa bolsa, comprando isso, comprando aquilo, eu estou comprando aquele carro, eu estou comprando aquelas coisas na minha mente. Eu disse: ela está doida. Porque na nossa ótica, a gente tende a ver só o que está diante do nosso nariz. Mas aquilo que essa senhora que eu conheço fazia compras no imaginário dela, aquilo que ela desejava e via ali no celular, e ela não podia pôr hipótese nenhuma naquele momento que ela passava financeiramente. Mas não é que a vida dessa senhora transformou, gente? Transformou da água para o vinho. Quando eu vejo aquela senhora numa vida que meu pai dizia assim, numa vida de nababo, com carros maravilhosos, com toda a mordomia, morando frente ao mar. Oxe, meu Deus, como é que aconteceu na vida dessa senhora? Mas aconteceu. E ela ficava no imaginário dela, eu conheço essa senhora há um certo tempo, dizendo: eu estou comprando aqui. Na minha imaginação, ela não tinha condições de comprar um cálice desse aqui. Não tinha. Mas aconteceu. Isso aí foi uma sorte. Não. Isso foi o destino. Não. Isso foi uma pré-materialização daquilo que ela desejava.
Isso é um exemplo para nossas vidas. A gente não pode viver nossa mente com uma restrição circunstancial. Eu moro aqui nesse bairro humilde, eu só posso ver casas assim que eu desejo na minha vida futura, uma casinha aqui nesse bairro humilde, que não é nenhum desonra, mas a pessoa tem que imaginar os seus desejos muito além das circunstâncias. Tem que fazer como aquela senhora que eu conheço. A pessoa que mora ali num bairro bem humilde, numa casinha bem simples, ela é obrigada para o resto da vida, pelo destino de viver eternamente numa casinha bem simples, ou o destino pode modificar e de repente modificar e acontecer na vida dela, e de repente ela está morando ali numa casa maravilhosa e ter todos os confortos. Ou você acha que Deus separa tão somente para essa pessoa ou aquela pessoa as coisas boas? Não. O Deus quer que todos nós desfrutemos de tudo de bom, porque Ele, na sua palavra, diz: você está aqui para reinar e reinar em vidas. Reinar em vida, um rei mora num ambiente muito acanhado, muito simples, uma alimentação péssima, uma dificuldade, ou o rei tem toda a mordomia? Será que Deus vai falar de boca para fora? Ou a palavra de Deus é legítima, é verdadeira? Você não sabe que tem dentro de você o Espírito Santo? Existe algo que possa limitar na sua vida? Se nós temos o Espírito Santo conosco, isso diz a palavra. Basta pedir. Meu Deus, eu quero isso. Basta buscar no momento certo a quem você deve procurar. Não existe circunstância que não possa Deus modificar. Não existe circunstância que Deus não possa transformar. Não existe bênção que Deus não possa lhe abençoar. Ele está pronto, pronto, pronto. Agora, nós também temos que ser como a mulher do fluxo de sangue. É sua fé que te cura, é sua fé que transforma. Ou aquela cura daquela mulher do fluxo de sangue só era restrita para ela. Outras mulheres não podiam ter essa cura. Mas Deus sempre diz: a tua fé te curou. Então, a partir de hoje, meu amigo, se nós estávamos travados em nossa existência pelos nossos próprios pensamentos que eram tão somente circunstanciais, se nós estávamos travados por acharmos que nós não éramos merecedores, se nós estávamos travados pelo que você já passou até hoje, eu diria, o destravamento, a chave da abertura de porta é sua mente, sobretudo. É seu espírito em consonância, em plenitude com o Espírito Santo. Você tem que buscar o Senhor, saber que o Espírito Santo está com você e se pede, recebe. Ele dá o que é melhor para nós. Tudo o que você pedir, ele lhe concederá. Porque o Espírito Santo é conosco. Continue pedindo, mesmo que esteja demorando para obter os favores de Deus. Nunca é por merecimento, mas os favores de Deus, eles vão acontecer. Todos os dias devemos lembrar: oh, meu Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Por aquela coisa que você quer. Muito obrigado, mas essa coisa não vem.
Mas não deixe de agradecer, de pedir. Como diz a palavra, vocês que são falhos, que são errantes, seus filhos pedindo alguma coisa, você vai procurar dar o melhor para o seu filho? Qual o pai cujo filho pede pão vai dar uma pedra? Que pede um peixe vai dar uma cobra? Qual? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, nosso Deus, ele tem muita, vamos dizer, satisfação em agradar a todos nós. Eu digo como pai. É evidente, se eu tenho um filho que ele é um filho bom, obediente, que procura seguir minhas orientações, eu fico muito mais satisfeito de presentear a um filho que segue é respeitoso, é obediente, segue a minha orientação. Mas existe predileção de filhos? Eu tenho certeza que existe. A gente não vai dizer para um filho, eu sou mais achegado a esse do que aquele. Não. Porque todos os filhos merecem e devem ser amados pelos pais. Mas, evidentemente, que a atenção que um pai tenha a um filho também depende do procedimento daquele filho para com o pai. Se o pai só vê que aquele filho é um filho maravilhoso, obediente, esforçado na vida para fazer o certo, dá gosto, como diz a palavra, então a gente tem satisfação de presentear o nosso filho. Deus é assim. E nós devemos pedir ao nosso Deus exatamente aquilo que você quer, nos mínimos detalhes. Eu tenho uma filha que, quando ela era novinha, ela dizia para mim, pai, eu quero aquela boneca Barbie. Eu chegava naquela loja de presentes, de brinquedos de crianças, e eu via que tinha tantas bonecas Barbies, uma de um tipo, outra de outro tipo, uma de roupa, uma demonstrando ser uma profissão, outra de outra, outra, etc. Muitas Barbies. E eu não sabia qual era aquela que eu deveria dar para minha filha. Não comprei naquele instante a boneca de presente para minha filha. Chegando em casa, eu perguntei à minha filha,